quero convidar vocês a abrirem com muito temor a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 17. Nós queremos falar com você sobre a fé na vida diária, a fé no dia a dia, como trazer a fé que nós temos e que nós aprendemos para o nosso dia a dia. Então nós estamos aprendendo com homens e mulheres, pessoas que tiveram problemas como eu e você, e que tinham seus defeitos, mas que venceram pela fé. E hoje eu quero falar com você sobre vencendo gigantes pela fé, como Davi. Quero falar com você de Davi e Golias. 1 Samuel 17, nós vamos ler a partir do versículo 25. Eu gostaria de ler todo o capítulo, o capítulo é grande, então eu vou ler com você a partir do versículo 25 na Nova Versão Internacional. 1 Samuel 17, 25, diz assim: os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o Senhor dos exércitos, os exércitos do Deus vivo? Versículo 27, repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Versículo 30. Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. 38. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs o capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, e em seguida pegou seu cajado, que escolheu no riacho 5 pedras lisas, e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. 42. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você
em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército do filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Versículo 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha da batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e o atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. 51. Davi correu, pôs os pés sobre ele e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Vencendo os gigantes pela fé como Davi. Nós temos que saber que na vida do cristão, na vida de quem tem fé em Deus, existem desafios, existem problemas, existem circunstâncias que por via das vezes são maiores do que outras, são problemas que a gente olha e a gente fala, como que eu sou pequeno diante desse problema. E nesse momento nós encontramos aquele que nós julgamos como aquele que é o nosso gigante, um gigante que nos afronta, um gigante que nos ameaça, um gigante que também pode ser um gigante não só para nós, mas como aqui no capítulo 17 de 1 Samuel, era um gigante que afrontava todo aquele que era do povo de Deus, todo o exército de Israel. Israel significa príncipe de Deus, ou seja, todos aqueles que eram do reino de Deus naquele tempo, estavam sendo afrontados por um homem. Só que aqueles homens olhavam para aquele gigante Golias com os olhos carnais. E toda vez que a gente olhar para todo e qualquer problema e dificuldade que se apresenta para nós, ou pode se apresentar para muitos, com os nossos olhos carnais, nós vamos observar o seu tamanho, quase 3 metros de altura, com armadura e escudo que pesam quase 100 quilos, sendo, além de tudo, blasfemador, sendo além de tudo zombador, sendo além de tudo alguém que enfrenta, que acusa e que vem falar na nossa cabeça: você não pode vir contra mim. Esse era o gigante Golias, e muitas das vezes é assim que se apresentam os gigantes nas nossas vidas. E durante 40 dias Golias enfrentou o exército de Israel e dizia assim: nós não precisamos lutar, que venha apenas um homem e lute contra mim. Se nós perdermos, nós seremos seus servos, nós seremos seus escravos. Mas se vocês vierem contra mim e perderem, vocês serão nossos servos e escravos. E com isso, dia após dia, quanto mais nós damos ouvidos
a essa palavra zombadora, a essa palavra acusadora, a isso que vai entrando no nosso ouvido e vai descendo para o nosso coração, nós somos pegos pelo medo. E eu quero te dizer uma coisa: todos nós temos medo. O medo é normal. Se eu e você não tivesse medo de chegar no parapeito de um prédio ou de um lugar alto, nossa vida valeria muito pouco. Muitas pessoas já teriam morrido de atravessar a rua e não olhar para o lado, porque nós tememos. O medo é algo normal para guardar a nossa vida. Mas a Bíblia diz que o exército de Israel, aqueles que deveriam ser os mais corajosos, os mais fortes, que já haviam vencido batalhas com Saul, não estavam apenas com medo, estavam apavorados, estavam assustados. E o que é o apavoramento? É quando o medo toma o controle. Quando o medo toma o controle, a gente fica paralisado, e a pessoa ali está apavorada. Estavam todos apavorados de tanto ouvir o gigante falar. E é por isso que você não pode dar ouvido ao gigante. É por isso que você não pode ficar escutando dia após dia esse gigante que se apresenta ao mundo lá fora, porque você vai se encher o seu coração de medo, de pavor, e aí você vai ficar paralisado, e aí você vai se deixar ficar dominado por aquilo que você está escutando. Mas aqui, o que acontece? Um menino, um jovem rapaz, mas não qualquer rapaz, alguém que foi escolhido por Deus, alguém que foi escolhido por Deus não pela aparência, mas pelo coração, que não tinha nenhum dote físico para ser um lutador, para ser um soldado, foi enviado para aquela batalha, para levar comida para os irmãos, por ordem do seu pai. E aí então ele vê esse gigante afrontando o exército de Israel. E desde o primeiro momento, Davi não se deixa levar pelo medo. Porque a primeira coisa, anota aí, que você, que nós, que eu temos que ter diante do gigante é coragem. Coragem não é a ausência do medo. Escreve aí. Coragem não é a ausência do medo, mas coragem é aquele que tem o medo e enfrenta. Coragem é aquele que está com medo, que está com frio na barriga e enfrenta o medo. Eu me lembro desses dias que eu e minha esposa, nossas filhas, fomos viajar para a praia. E daí logo que a gente saiu de Ribeirão Preto, um congestionamento gigante, tudo parado. E a gente com criança no carro já não aguentava mais, tudo parado, ninguém sabia o que tinha acontecido direito. De repente eu vi um monte de carro passando pelo canavial, dando a volta e desviando. E eu com um carro normal, falei assim, como que eu vou fazer? E aí eu vi o carro passando, 1, 2, 3, falei, também vou. E fui, entrei no canavial, beleza, legal, pus no GPS, o GPS dava, a estrada estava pertinho, e fui indo. De repente, cheguei numa parte que só tinha lama, e sabe quando você vira a direção, não faz nada no carro? Eu falei, ai meu Deus, meu coração começou a palpitar, começou a acelerar. Eu falei assim, vou encalhar aqui, imagina para o bicho me pegar aqui no meio desse canavial, estou perdido. E aí eu com as crianças, e não sei o que, começou a parar, e aí eu continuei acelerando e eu falei, não posso acelerar muito, nem parar, tem que continuar, e fui continuando. Quando eu vi, passou, terminou, acabou. Eu fiquei com medo? Morri de medo, mas eu venci aquele meu gigante. Assim Davi, ele nos mostra, em todos os salmos que ele escreve, cerca de metade dos 150 salmos foram escritos por Davi. Ele diz assim, não temerei mal algum.
não vou ter medo. Quando alguém está escrevendo isso, não quer dizer que não está tendo medo, está tendo medo, mas ele enfrenta o medo. Porque a primeira coisa que você tem que entender para vencer o medo, o que Davi tinha? No capítulo anterior, ele foi ungido por Samuel, foi escolhido por Deus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou dele, se apoderou. Então, para você vencer o seu medo, você tem que entender que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E o Espírito Santo nos dá intrepidez. Então você precisa estar cheio do Espírito Santo para enfrentar os gigantes. O Espírito Santo vai te dar coragem. O Espírito Santo vai te dar ousadia. O Espírito Santo vai te dar força para você conseguir, em nome de Jesus, não deixar ser preso pelo medo. Quando Davi chega ali, ele começa a perguntar o que receberia aquele que lutasse, que receberia do rei, que receberia do reino de Israel, aquele que vencesse o gigante Golias. E ele pergunta, você pode ver, se eu não me engano, são 3 vezes. E por que ele pergunta 3 vezes? Porque ele está tentando, de certa forma, mostrar que ele queria lutar. Ele não era do exército de Saul. Ele não podia chegar para Saul, Saul, eu vou lutar. Era a forma que se falava naquele tempo: olha, deixa que eu luto. Então ele falando 3 vezes, levam ele até Saul. E aí quando Saul vê ele fala assim: você é apenas um rapaz. Se você vai enfrentar esse gigante, lembra o que eu falei para você? Se a gente olhar para o natural, se a gente olhar com os olhos carnais, nós vamos olhar no espelho e falar: não dá, não tem como eu vencer esse gigante da minha vida, não tem como eu vencer esse gigante do vício, não tem como eu vencer esse gigante do desemprego, não tem como eu vencer esse gigante do que mais? Da doença, não tem como eu vencer esse gigante do mal que está acontecendo dentro da minha casa, não tem como eu vencer isso, esse divórcio, não tem como eu vencer essa necessidade. Você olha e você fala que não dá. Mas aí Davi se apresenta o seu breve currículo para Saul. E a segunda coisa que você tem que saber: não menospreze as pequenas vitórias sozinhos que você tem com Deus. Quando ele vai apresentar o seu currículo, ele fala: Saul, eu já venci o leão e o urso. Ele não fala um leão e um urso, ele fala quando aparece um leão e um urso, ou seja, pode ter sido mais do que um, eu vou atrás e eu mato ele. Eu mato, se necessário for, até com as minhas próprias mãos. É claro que Davi, como um pastor, ele tinha suas armas, que eram o cajado e a funda, que aqui na Nova Versão Internacional é uma tiradeira. O que é? É como um estilingue, mas é um que você roda e lança. Então ele era muito craque nisso, porque ele cuidava das ovelhas do seu pai. Então a segunda coisa que você tem que saber é o seguinte: tem lutas que você vence que só você sabe. Às vezes nem a sua família sabe, seus irmãos não sabiam, seu pai não sabia, mas naquele momento foi necessário ele falar e dizer: olha, eu venci porque o Senhor me livrou e o Senhor vai me livrar também. Quando você vence a sua luta, é Deus trabalhando através de você. É você que faz, mas é Deus que faz através de você. Porque hoje o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E se você aceitou a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, você é um filho de Deus e Deus vai trabalhar através de você. Naquela pequena vitória que você teve. Eu me lembro que quando eu estava estudando minha primeira faculdade de Educação Física, eu tive que vencer um gigante para terminar a faculdade. Porque mesmo tendo 50% de bolsa, nós não conseguimos, na minha casa, pagar a faculdade.
E eu tinha uma dívida. E eu tinha que continuar o semestre. Mas nós não estávamos com problema financeiro de tal forma que nós não tínhamos como parcelar a dívida. Então a gente fez uma proposta para a UNAERP que estava sendo negociada. Mas ao mesmo tempo eu tinha que fazer a matrícula. E aí quando eu fui fazer a matrícula, eu não sabia que eu não podia ter dívida. Ou seja, eu não ia poder estudar mais. Mas quando eu fui fazer a matrícula, o computador da UNAERP deu problema. Deu aquele famoso, palavra que a gente fala, né? Pane. Deu pane. E aí sabe o que aconteceu? Eles fizeram a minha matrícula na mão. E eu pude continuar estudando. Depois a gente parcelou a dívida e pagou. O Senhor foi à frente. Mas eu fui. Eu tinha que fazer minha parte. Não podia voltar porque entregou a matrícula no último dia. E assim a gente vai vencendo gigantes. Assim, meu irmão, minha irmã, não despreze as lutas pequenas que você venceu. Tente transferir daquele, traz a memória, isso para vencer outra coisa na sua vida. Amém? Terceira coisa, o que acontece? Saul, tendo aceitado que ele fosse lutar, ele fala assim: leva, vai com a minha armadura, vai com a minha espada para a luta. Davi colocou, mas Saul, a Bíblia diz que era mais alto que todos os homens, batiam no ombro. Talvez Saul tivesse 2 metros, ele que tinha que enfrentar o gigante Golias, mas não tinha coragem suficiente. Mas dá uma armadura para Davi. E Davi coloca, não consegue andar direito e fala: não vou lutar com isso. Não é para mim. Sabe de uma coisa? Deus te deu uma habilidade. Não tente usar a habilidade dos outros. A habilidade que você tem é essa que você tem que usar para lutar. Davi diz no versículo 39: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. No 40, ele pega o seu cajado e escolhe no riacho 5 pedras e coloca na bolsa. Você tem que entender que você tem as suas habilidades e Deus vai te dar a estratégia. Ele tinha estratégia. Qual era a estratégia? Eu vou usar aquilo que eu estou acostumado. O que eu estou acostumado? Como pastor, o cajado e a tiradeira. Para a tiradeira precisa de pedra. Então você tem que entender que na sua habilidade Deus vai te dar uma estratégia. Naquilo que você já venceu sozinho. Então, no que eu venci sozinho, Deus vai usar da minha habilidade e vai me dar uma estratégia. Para quê? Para vencer o gigante. Porque mesmo sabendo que o Senhor está com você, não é por isso que você não vai ter estratégia e não vai usar da sua habilidade. Amém? Porque Deus vai trabalhar através de você. E aí então, na sequência a gente vê o que? A gente vê Davi falando com o gigante. E é difícil falar com o gigante, porque o gigante nos afronta. O gigante nos despreza. Quando ele chega perto de Golias, Golias o despreza. Não dá valor algum para Davi. Mas isso, preste atenção, é uma estratégia. Eu lembro quando eu fui nadador de natação, claro, nadador vai ser de natação, mas eu competia. E depois que eu parei de nadar Campeonato Paulista, Brasileiro, Federado, eu continuei nadando porque eu gostava de nadar campeonatos Master de natação. E o campeonato Master de natação, olha só, ele tem um campeão do ano. Como que funciona o campeão do ano? Você vai nadando, são 10 provas, naquele tempo era assim, você tinha 10 campeonatos, um por mês, a partir do mês de março. E aí quem marcava mais pontos no final do ano ganhava um troféu. E todo mundo queria ganhar aquele troféu. Você podia marcar ponto em 3 provas. 3 provas diferentes. E eu fui nadar numa prova, que eu nadava, a minha prova principal era 50 metros nado peito. Eu fui nadar os 200 metros nado peito. Contra uma pessoa que eu sabia que não dava para eu ganhar dessa pessoa. Então eu nadei bem devagar, só para ficar em segundo.
Porque eu não precisava gastar energia à toa para chegar perto dele, eu tentava, porque não ia adiantar. O que importava, eu tinha uma estratégia, tem que marcar ponta e tem que economizar energia, certo? Então eu só preciso ficar em segundo, eu marco 8 pontos, certo? Só que chegando também bem atrás dele, o cara vai olhar para mim, o meu adversário vai falar: ah, depois dos 50 metros eu ganho dele fácil. Sim ou não? Então eu tenho uma estratégia de burro manco, né? De quem está fraco. E aí quando eu fui nadar os 50, naquela piscina que era lá em Campinas, do Guarani, era uma piscina com uma... Você já viu aquela baliza de natação para pular? Era muito ruim, escorregava, era de cimento, enfim. Eu sabia que a baliza era ruim, eu saía rápido, eu coloquei o quê? Uma toalha sobre a baliza, para sair mais rápido, para ter maior aderência. E eu falei assim: nos 50 eu vou ganhar dele. Por quê? Porque ele não esperava que alguém que ele tinha dado 25 metros nos 200 podia ganhar dele nos 50. Então o que eu fiz? Saí na frente. Minha estratégia é: vou sair na frente o mais rápido possível. Ele tem resistência, eu tenho velocidade. O que aconteceu? Ganhei dele. Estratégia. O teu gigante, eu nunca tinha ganhado desse rapaz que foi campeão paulista, hein? Nunca tinha ganho dele, ganhei. Por quê? Estratégia. Davi sabia que Golias era melhor do que ele, sim ou não? Era ou não era? Mas ele tinha uma estratégia. Se ele está me desprezando, se o teu gigante está te desprezando, melhor para você. É uma oportunidade. Porque todo e qualquer gigante que se levanta na nossa vida, presta atenção, é uma oportunidade para que a gente possa vencer. Amém? Então, o que Davi faz? Olha só. Ele diz assim para o gigante, no versículo 45: você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, pegará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu, os animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. No 47, todos os que virem aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando a gente se levanta para derrubar um gigante, presta atenção, a gente pode ser o pioneiro para abrir portas. Davi foi a primeira pessoa a chamar Deus na Bíblia de Senhor dos Exércitos. Davi foi o primeiro a dizer que a batalha não é minha, a batalha é do Senhor. Mas ele tinha uma estratégia. Você viu o que ele disse no meio? Eu vou cortar a sua cabeça, eu vou vencer, junto com o exército de Israel, eu vou vencer todos os filisteus. Porque você tem que entender que essa estratégia que Deus te dá, e essa graça que Deus te dá sobre a sua vida, sabendo que a batalha não é sua, é do Senhor, é para o reino de Deus, é para glorificar o nome de Jesus, é para que o reino de Deus avance. Então você tem que entender que nas suas pequenas vitórias, na sua habilidade, na sua estratégia, através da sua coragem, Deus vai trabalhar através de você, mas mesmo assim a batalha é do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus é o vencedor em Cristo. E a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Jesus. Amém? Glória a Deus. E por fim, Davi vai enfrentar o inimigo. E daí ele diz no 48, quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, Davi correu para a linha de batalha para enfrentar. Davi tinha certeza, tinha convicção. Quando você vai atravessar a rua, quando você vai entrar com o carro no pare, numa rotatória, em algum lugar, você tem que ter convicção que você vai atravessar a rua, você tem que ter convicção que você vai entrar. Porque você fica meio assim, aí que acontece o acidente. Sim ou não? Davi tinha convicção, eu tenho uma estratégia, ele correu e enfrentou o gigante. Ele foi direto, porque o gigante era grande, o gigante era forte, mas o gigante era lento. E ele tinha o quê? Ele tinha um revólver. Porque ele lança a pedra na funda tão rápido que vira uma bala de revólver. E assim, ele tendo uma boa mira, porque ele já tinha treinado toda a sua vida,
ele acerta na cabeça do gigante. O gigante cai, o que ele faz? A última coisa que você tem que saber: não brinque com o gigante, aniquile ele. Se você tiver a oportunidade, aniquile o gigante. Ele foi lá, pegou da própria espada do gigante Golias, corta a cabeça dele. É assim que nós vamos vencer os gigantes da nossa vida, através do poder do Senhor, amém? Através da graça de Deus. E o que vai acontecer quando você vencer o seu gigante? Davi não era nada. Davi era o filho que ninguém lembrava nem onde ele estava. Ele não foi nem apresentado para Samuel. Só porque Samuel pediu que Jessé manda chamar Davi. Você reparou no texto do capítulo anterior? Mas aí, depois que ele derrota Golias, a gente sempre vai lembrar de Davi, da história de Davi e Golias. E Davi, depois daqui, se tornou o rei de Israel. Mesmo que não fosse, depois que ele venceu Golias, ele se tornou o rei do coração do povo, porque foi o que derrotou o gigante. Por isso que Samuel tem inveja dele. Foi o ponto-chave da vida de Davi. Davi a gente conhece antes Golias e pós-Golias. E como você derrotar os seus gigantes, vai ser antes e depois. Vai ser um ponto da sua vida chave de mudança e de transformação. E por isso, meu irmão, que você tem que vencer pela fé os gigantes da sua vida. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Quero chamar o ministério de louvor. Eu quero orar com você. Por quê? Porque você pode estar desanimado, você pode estar dizendo: eu não consigo. Só existem dois tipos de pessoas: as pessoas que ficam paralisadas pelo medo e que têm um Deus grande, e existe aquelas pessoas que são levadas pela coragem, que enfrentam os gigantes. Qual lado você quer escolher? Se você é de Deus, você tem que escolher um lado. Ninguém no exército de Israel teve coragem para enfrentar o gigante. E nós não sabemos o nome de ninguém, tirando poucos daqui, os irmãos de Davi, o comandante do exército. Não sabemos o nome de ninguém nesse texto aqui, porque eles ficaram paralisados pelo medo. Mas se você enfrentar o seu medo, meu irmão, o Senhor te exaltará. O Senhor vai te honrar, porque Ele tem algo maravilhoso para fazer através da sua vida. Então eu quero que você olhe comigo e apresente diante do Senhor qual é o seu gigante. Qual é o seu gigante? O Senhor diz: a batalha não é sua, é minha. Pai, estamos aqui diante do Senhor, com essa pessoa que está aqui conosco presencialmente ou está na sua casa, e essa pessoa apresenta esse gigante. Talvez seja esse desemprego, talvez, Senhor, seja a falta de condições para manter a sua casa, até a falta de alimento. Talvez seja, Senhor, uma destruição no lar, uma separação. Talvez seja violência doméstica, talvez seja um vício, uma droga, talvez seja uma doença. Eu não sei, Senhor, mas Tu sabes, Senhor, e Tu conheces o coração desse filho e dessa filha. E agora, no nome de Jesus, e no poder do nome de Jesus, nós apresentamos diante de Ti todas essas causas e dizemos juntos, diga comigo: a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. E por isso eu sei que eu já venci em Cristo Jesus. Pai, dê a estratégia, mostre a habilidade, traz à memória aquilo que eles já venceram no passado, para que ele e ela possa, Senhor, enfrentar esse gigante pela coragem que há no Teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Você que
está assistindo ou está aqui presencialmente, e o primeiro gigante você tem que talvez enfrentar é o gigante do eu. É o gigante de dizer que você consegue vencer sozinho. É o gigante do orgulho. Mas nesse dia o Senhor, através do Espírito Santo, te convida a entregar a sua vida ao Senhor Jesus, a se voltar para Ele de todo o coração, a dizer para Ele: Senhor, eu te entrego a minha vida. Então diga para Ele: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar, e eu entrego a minha vida a Ti. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, e peço que o Senhor seja o Senhor da minha vida, no nome de Jesus. Você sabe o que aconteceu agora que você fez essa oração, ou você que refez essa oração? Se Ele é teu Senhor, o seu problema não é mais seu, é dele. Davi venceu porque ele sabia que a batalha era do Senhor, porque o Senhor era o dono, é o proprietário. E se mexem com alguém que é dele, mexem com ele. Por isso você pode ficar em paz no seu coração. Eu quero orar por você, você que está doente. Coloque a mão no lugar onde você está doente. Você quer orar por alguém que está doente? Coloque diante do Senhor essa pessoa. Pai, nós apresentamos, Senhor, essa doença, essa pessoa diante do Senhor, e nós queremos da Tua graça e do Teu poder. Senhor, eu peço agora, sopra do Teu Espírito e visita, Senhor, e faz o milagre da cura, do alto da cabeça à planta dos pés. Nós ordenamos no poder que há no nome de Jesus: sai mal, sai doença, sai espírito de enfermidade, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero orar em especial pelo Aruan e pela Kelly que nos visita essa noite. Deus abençoe, Pai, o Aruan, a Kelly e toda a família deles e amigo deles, Senhor. Livra eles de todo mal. Abençoe eles, Senhor, e cobre eles com Teu sangue, Jesus, porque eles são Teus. Eles se entregam a Ti e se voltam a Ti. Quero orar também, Senhor.